Se você acorda todo dia pensando em pedir demissão, esse vídeo é para você. Mas calma, talvez o problema não seja só a empresa. Depois de anos trabalhando com tecnologia, eu percebi uma coisa. Muita gente pede demissão por impulso e não por estratégia. Recentemente, depois de 8 anos trabalhando em uma empresa, eu pedi demissão. E eu quero trazer nesse vídeo aqui alguns pontos que eu enxerguei e que eu me planejei antes de tomar essa decisão, que talvez você tenha que dar um pouco mais de atenção na hora de tomar a sua própria decisão também. Quando a gente fala em pedir demissão, talvez tenha alguns sinais falsos. Eu queria começar esse vídeo falando sobre alguns sinais falsos sobre demissão. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo. Isso aqui é uma taberna de tecnologia. Se você é Elo, Delo, se você é do pessoal do Marlboro, se você é do pessoal do Iron Maiden, se você é do pessoal do LoL, ou se você é do pessoal do CS, seja muito bem-vindo a esse canal. Se inscreve, isso aqui é uma comunidade aqui de tecnologia onde a gente fala sobre tudo. Então, a sua contribuição aqui com o like e se inscrevendo no canal já ajuda demais aí no crescimento do canal, beleza? Falando um pouco sobre os sinais falsos, né, galera? Quando você tem uma semana ruim, um mês ruim, um ano ruim, não quer dizer que você tá numa empresa ruim, ou até mesmo que você é um profissional ruim. Você tem que fazer essa análise se nesse momento, um grande sinal falso é você estar alocado num projeto que está te estressando demais e você não está conseguindo achar descanso e esse projeto está te desgastando bastante. E isso acaba pesando um pouco ali na sua rotina. Quando você deixa a sua vida pessoal afetar a sua vida profissional, então muitas pessoas acham que só acontece o contrário, né? Ah, só a minha vida profissional afeta a minha pessoal, quando na realidade, muitas das vezes a sua vida pessoal, né? Por exemplo, pô, tá endividado, brigou com a esposa, com o esposo, o cachorro morreu, afeta a vida profissional. Então, muitas das vezes a gente tem aí a nossa vida profissional afetada pela nossa vida pessoal. Analisa se não é esse momento para você, beleza? Então, quando a gente fala desse sinal falso da vida pessoal atrasando a vida profissional, o problema não é a empresa em si, né? Às vezes você está trabalhando numa boa empresa, às vezes você tem, beleza, tem ali os seus pontos negativos, né? Nenhuma empresa é perfeita, mas a sua vida pessoal está afetando a sua vida profissional e você não está conseguindo equilibrar isso. Então, revisa, volta uns meses para trás, volta pelo menos uns 6 meses para trás. Pô, 6 meses atrás eu estava insatisfeito? Um ano atrás eu estava insatisfeito? O que que me faz permanecer nessa empresa? Faça essa pergunta para si mesmo e você vai conseguir chegar na conclusão se é a sua vida pessoal que está afetando a sua profissional ou não. Outra coisa também que afeta muito ali, que é um sinal falso, é você ter um conflito com algum colega de trabalho em específico, né? Que você acredita que é um puxa-saco, ou o cara é muito político e se sobressai, e aí você acaba guardando um pouco de mágoa, né? E acaba não conversando muito com a sua liderança direta. Então, também um ponto a se analisar é se você conversa ativamente com a sua liderança direta e tem papos produtivos com a sua liderança direta, isso é semanalmente, né? Semanalmente você troca uma ideia ali com o seu líder, ou a cada 15 dias, ou a cada um mês, você tem uma... Analise, o seu líder, ele tá de perto com você, ele tá fazendo acompanhamento mensal com você, ele tá sentindo quando você tá mais para baixo e te faz perguntas relevantes pessoais, né? Pô, o que aconteceu? O que que tá acontecendo, né? Então, esse acompanhamento mais humano, você tem que analisar se a sua empresa tem, né? E se não tiver, aí eu vou trazer um pouco mais nos pontos verdadeiros, né? Então, beleza, você analisou ali e viu que, pô, na realidade é a minha vida pessoal que tá afetando a minha vida profissional, vou tentar aqui corrigir, tô endividado, isso tá me deixando mais para baixo, esse projeto aqui também tá estressante, e aí somando com a minha vida pessoal, tá deixando um clima muito ruim aqui dentro da empresa. Calma, eu acho que não é o momento de você pedir essa demissão, corrija ali a sua vida pessoal, né? Claro, leva tempo, né? Enfim, uma dívida muito grande, um problema pessoal muito grande, leva tempo até você equilibrar, mas talvez não seja esse momento de pedir demissão ainda. Mas aí, pô, Jonathan, analisei aqui minha vida pessoal, não é o que está afetando a minha vida profissional, e eu tô vendo que a minha vida profissional está afetando muito mais a minha pessoal. Isso é, eu não consigo dormir direito pensando naquele projeto que eu não entreguei, eu não consigo
raciocinar direito no trabalho, porque é muita demanda, eu estou sempre apagando incêndio, eu sinto que o meu cargo não é o que eu deveria estar atuando. Aí sim a gente começa a analisar pontos reais de mudança, né? Pontos reais de que estão afetando a sua vida pessoal muito mais do que a sua vida profissional. Um sinal real de que você está num ambiente que você não está progredindo é você parou de crescer, você está há muito tempo, né? Digamos, mais de um ano e meio no mesmo cargo. O seu cargo, você sente que não está aprendendo muito, você está fazendo só mais do mesmo, mesmo que você tenha recebido um aumento, mas mesmo assim você continua fazendo a mesma coisa que você fazia quando era sênior, por exemplo, quando te promovem para um cargo de liderança, sei lá. Você continua fazendo a mesma coisa de que quando você não tinha sido promovido ou não tinha ganhado um aumento. Então isso é um ponto a se considerar bem real, né? Você não evolui, todo dia é a mesma coisa, toda semana é os mesmos incêndios, você apaga as mesmas coisas, sua equipe não progride, você não sente que existe ali um progresso na equipe como um todo, né? Processos, enfim. Isso é um ponto real a se analisar. Aí, beleza, falando um pouco mais sobre liderança, né? E que na grande maioria dos casos afeta a sua vida profissional e você quer pedir demissão, né? Quando o seu líder não está te acompanhando, né? Quando o seu líder faz promessas, não, a gente vai mudar aqui tal processo, isso aqui não vai acontecer mais, e não acontece. Então, isso é um ponto real, né? E você começa a perder a confiança na sua liderança. Um pouco mais pro fim do vídeo, eu vou trazer o meu relato pessoal, do porquê que eu pedi demissão depois de 8 anos, e tem muito a ver com isso. Né? O seu líder vai ali e te diz, não, ó, Jonathan, vou mudar. Ah, né? Estamos reformulando aqui, a gente vai trazer uma nova arquitetura para a equipe, a gente vai trazer novas coisas, e muda o ano e continuam as mesmas coisas. Continuam acontecendo os mesmos problemas, continuam a falta de progresso, você sente que está estagnado, mas mesmo assim você vai lá e confia de novo no seu líder. Né? Você confia, não, 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 tá, beleza. Daqui a uns 3 meses vai mudar. Daqui a 6 meses vai mudar. Daqui a um ano vai mudar. E você vai lá, abraça de novo. Abraça de novo. Abraça de novo, só que isso em algum momento vai acumulando demais. E você perde a confiança na sua liderança, né? Na sua direção, enfim, de que algo vai mudar. E aí isso começa a afetar muito. Começa a afetar muito o seu pensamento. Porque você pensa, pô, vão vir me prometer de novo algo e acabam não cumprindo. Então isso afeta, nossa, me afetou muito também, né, na, na minha decisão. E eu vou trazer mais para o fim do vídeo. Então reflita um pouco. Sua liderança está prometendo muita coisa e a cada 3 meses, a cada 6 meses, tu confia de novo na sua liderança e você abraça de novo o desafio e daí depois de 6 meses não muda. Né? Depois de um ano não muda, depois de 2 anos, 5 anos continua a mesma coisa. Então nesse ponto você tem que voltar um ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás e ver, mudou muita coisa de 5 anos atrás para agora? Ah, não, não mudou muita coisa, mudou meu cargo, né? Eu estou recebendo mais, mas eu continuo fazendo as mesmas coisas. Então essa sensação de estagnação continua a crescer. E isso é bem ruim, né? Então faça essa análise e veja se você está nessa situação, se você está nesse momento de estagnação e de promessa e de falta de confiança na sua liderança. E aí você começa a analisar, pô, se eu ficar mais de um ano, onde eu vou conseguir chegar? Porque quando a gente é júnior, a gente quer ser pleno, né? Quando a gente é pleno, a gente quer ser sênior. Aí quando chega no sênior, tem vagas de especialista, tem vagas de gestão. Aí você mira, não, não, quero ir para essa gestão. No cargo que você está, tem alguém acima de você na qual você se inspira, né? Eu vou dar o um exemplo aqui. Você é sênior e você quer chegar num cargo de tech lead, por exemplo. E tem ali o seu tech lead onde você se inspira. Pô, essa pessoa aqui, pô, eu queria ser que nem ela. Eu queria chegar nesse cargo. Então, pô, quem sabe daqui a um ano e meio, daqui a 2 anos, eu consigo chegar a ser um tech lead. Tem alguém ali te inspirando, te jogando para cima. Se não tem, aí você vai estar numa situação bem chata, né? Exemplo, eu estava num cargo de staff onde todo mundo era staff 1, por exemplo. Não tinha um staff 2 que eu olhasse e falasse, não, vou chegar no staff 2, né? Ou vou virar um manager, né? Não tinha essa visão de longo prazo, mesmo que a empresa não tenha uma estrutura muito clara de cargos, né? De plano de cargo, mas você visualiza ali o próximo cargo que você pode chegar ou onde você quer chegar. E se não tem isso,
fica muito ruim mesmo. Então, analise esse ponto também. Daqui a um ano, onde eu vou conseguir chegar? Daqui a 2 anos, onde eu vou conseguir chegar? Então, esse é um ponto muito legal de você analisar e é real. Se isso estiver muito negativo, acumule ali, some na sua listinha se vale a pena ou não continuar nessa determinada empresa que você está hoje. E agora contando um pouco mais do meu pedido de demissão, né? Depois de 8 anos, como que eu cheguei nesse pedido de demissão, tudo que aconteceu. Então, mais ou menos há uns 2 anos atrás, eu já sentia que eu não estava saindo muito do lugar, né? Tava num cargo de staff, não, como eu disse para vocês, não tinha um staff 2 ali onde eu, pô, vou chegar no staff 2, o que que eu preciso? Não estava muito claro para mim o que que eu preciso fazer para chegar no staff 2, no staff 3 sênior, por exemplo. Isso não estava claro para mim. Então, essa falta de transparência do que eu precisava fazer para chegar numa próxima posição me desanimou muito. E aí me senti muito estagnado. Então, primeiro veio a estagnação, perfeito? Depois, o segundo ponto, eu comecei a perder a confiança na minha liderança. Isso é, eles vinham as promessas, né? Não, daqui a 6 meses vai entrar um principal e a gente vai reformular a equipe aqui. Veio um cara muito, muito pica lá do PicPay e a gente está reformulando como a gente vai fazer a equipe. Começava a fazer a reformulação depois de 2 meses, sei lá, mudava completamente. Ou uma mudança abrupta de liderança. Cara, não vou ser mais teu líder, vai ser outra pessoa. Isso, pra mim, foi a gota d'água. Por quê? Porque eu comecei a reanalisar os últimos 8 anos. Ah, no meu primeiro ano eu era júnior, tá, consegui passar para pleno, né? Depois passei para sênior, depois consegui uma vaga de tech lead. Eu era acompanhado, né? Eu tinha um acompanhamento muito bom, né? Eu estava progredindo, então isso começou a pesar bastante. Então, esse foi o segundo ponto que pesou ali na minha decisão, foi dessas promessas da liderança, da diretoria de mudanças e continuava a mesma coisa. E aí o terceiro foi esse meu líder direto, que tinha me contratado há 8 anos atrás, pediu para sair. Então, depois de um papo longo com ele, comecei a ver que ele estava na mesma posição que eu. Ele tava na mesma situação que eu. Tava sentindo as mesmas coisas, que ele não tava progredindo, tava sentindo que ele não tinha poder de mudar muita coisa, tava sentindo que ele tentava implementar as coisas e não conseguia, a cultura da empresa não mudava, e ele pediu demissão. Uma pessoa que estava há 8 anos, né, que contratou 99% da equipe, pediu para sair. E ele ficou ali mais um mês, e eu senti que não houve muito movimento para manter ele, sabe? Tipo, a diretoria não quis manter ele, beleza, né? Faz parte, né? As pessoas saem da empresa, né? Pessoas que estão há 15 anos, 20 anos saem. É comum, é normal. Eu não estou dizendo que foi isso diretamente que me influenciou, mas uma coisa que me pegou muito foi esse meu líder sai, né? Depois de 8 anos e ninguém do RH me chama, sabe? Então, esse terceiro ponto foi, cara, a gente não tem mais o contato humano aqui dentro, não tem mais a amizade, eu sinto que a gente está muito distante, é todo mundo baixando a cabeça para resolver os problemas, é todo mundo baixando a cabeça para resolver as demandas, a gente não progride. E aí me levou ao pensamento de, pô, não tem mais o toque humano aqui que existia há um tempo atrás, né? Que é, pô, tá mais para baixo, alguém te chamar e falar, pô, tá tudo bem, né? Sai uma pessoa de 8 anos, um cara que fundou a equipe toda, 99% da equipe foi o cara que contratou. E, e o RH, ninguém do RH me chamou, sabe? Ô, Jonathan, vá, vá. Sei que. Vou falar fulano aqui, né? Sei que fulano te contratou. E eu queria te perguntar, tá tudo bem? Como é que tu tá se sentindo com a saída do fulano? Como é que tu tá se sentindo? Tu tá bem? Pô, quer vir aqui no presencial pra gente conversar? Não aconteceu nada disso. É tipo assim, sai uma pessoa, cara, vida que segue. Só que não era uma simples pessoa, era uma pessoa que tava há anos na equipe. Deveria existir pelo menos um toque humano. Então esse foi o terceiro ponto que foi a gota d'água pra mim. Só que voltando um pouco, pessoal, há 2 anos atrás eu já tinha percebido isso. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a me planejar. Comecei a guardar uma grana, comecei a guardar ali pelo menos uns 3 meses de salário na minha caixinha, ter ali um plano financeiro,
para sua demissão, para você conseguir chegar e falar assim, ó, não quero mais, obrigado por tudo, tem que ter essa reserva financeira, galera. Não peça demissão sem ter uma reserva financeira. E o mundo ideal é você pedir demissão já tendo uma outra vaga. Eu não fiz isso por conta que estava muito ruim para mim. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia ter uma boa qualidade de vida, né? Eu não tratava bem as pessoas ao meu redor, já estava sentindo que isso estava afetando muito minha vida pessoal. Eu não dormia direito, né? Como eu disse para vocês, a vida tinha começado a ficar um pouco mais cinza, o meu trabalho não era tão valorizado quanto era antes, né? Eu me dediquei e as pessoas só olhavam para os erros. Não existia mais margem de erro também, isso é um ponto de se analisar. Eu acho que é um quarto ponto bem importante, né? Analise se há margem de erro na sua empresa. Isso é, você vai fazer um projeto rápido, você tem que lançar algo rápido, tem que ter uma margem aceitável de erro. Não pode ser, tem que ser 100% perfeito. Então, o que aconteceu? Eu estava trabalhando num projeto, eu saí de férias, uma pessoa entrou lá, apontou milhares de erros no meu projeto que nem tinha sido lançado ainda. Jogaram no ventilador. Aí eu volto das férias, um dia depois, eu resolvo todos os problemas e retorno para essa pessoa, ó, resolvi os problemas. Não recebi nenhuma mensagem de volta. Então, sabe? É, margem de erro zero não existe em engenharia de software, né? Tem que existir uma margem aceitável de erros. E ali eu senti que a margem de erro estava zero e qualquer erro que eu cometesse ia ser uma tempestade no copo d'água, né? Meu trabalho seria julgado pelo um erro, né? Eu poderia ter acertado 100, mas se eu tivesse um erro, meu trabalho seria julgado por conta desse um erro. Então isso afetava muito minha vida pessoal, porque eu ficava, mano, será que o sistema tá up? Será que tá. Pô, eu ficava todo tempo atualizando pra ver se não tinha caído, né? Virou uma neura absurda. E, cara, tava muito pra baixo mesmo. E trazendo meu relato pós-demissão, né? Como é que foi depois que eu pedi demissão? Então, beleza, tinha minha caixinha ali de grana guardada, alguns meses ali para segurar as pontas, né? E a gente sabe, o dinheiro é finito, em algum momento esse dinheiro vai acabar, então eu preciso me movimentar. Mano, o sono que eu tive depois do dia que eu pedi demissão foi muito bom. Mudou minha vida, né? Essa demissão mudou minha vida. Mudou minha vida completamente. Então, se você tá numa situação onde tá insuportável, e eu acho, deixa o comentário aqui embaixo também, se você tá nessa situação. Aqui a ideia desse vídeo é abrir essa comunidade aqui nos comentários sobre essa situação, porque acontece bastante. Deixe o seu relato, né? Desabafe, converse com alguém, mas se você está num momento que você não consegue, pô, eu tô endividado, tô com a minha caixinha zerada, não tenho meses aí de garantia, né? Alguma segurança, né? Sei lá, tenho filho. Eu, por exemplo, não tenho filho, né? Mas, pô, tenho um filho para criar, tenho aluguel para pagar e tô numa situação de estresse muito grande. Mano, procure alguém para conversar, mano. Chame um amigo próximo, chame sua esposa, desabafe, né? Chame sua liderança até mesmo dentro da sua empresa, claro, dentro dos limites do que você for falar, né? Mas desabafe. Não vá acumulando coisas, porque se você está numa situação muito crítica, que é não ter dinheiro e não conseguir sair da posição que você está, pode ser pior ainda. E você pode chegar num burnout insano e pode custar muito caro depois, né? Então, eu com a minha caixinha que eu tinha ali, eu pensei, mano, não vale mais a pena eu continuar aqui e eu vou me movimentar. Então esse foi meu relato do porquê que eu deixei a minha empresa depois de 8 anos. Venho apostando aí no meu inglês, já venho há uns 2 anos estudando inglês. Já fiz um vídeo aqui no canal sobre o Dev na gringa, né? Acho interessante se você está pensando aí em fazer essa movimentação para a gringa. E é isso, pessoal. Eu não queria deixar o vídeo muito extenso. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Ele acabou ficando um pouco mais longo do que os outros, mas é um tema mais delicado. Então, eu queria deixar um insight final, que é, se você está tentando pedir demissão para fugir de um problema específico e não para progredir na sua vida, calma, segura, respira, tenta segurar os pontos por enquanto e só peça demissão com uma visão de progresso, né, em direção a algo melhor. Só peça demissão nesse caso, né? Então,
é isso. Se você está passando por um momento difícil, assim como eu passei, né? Deixa aí nos comentários, vamos trocar uma ideia, né? Até não tem direct aqui, mas deixa nos comentários aí, a gente vai trocando uma ideia e tudo vai melhorar. Calma que tudo vai melhorar. É isso, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus. Tamo junto.